Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 11, do versículo 1 em diante. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que ordeno, e vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde há leite e mel com fartura, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi: Amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito, até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras, e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso assim diz o Senhor: trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quantas são as suas cidades, ó Judá. E os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quantas são as ruas de Jerusalém. E você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo com intenção enganosa? Será que os votos e a carne consagrada evitarão o castigo? Poderá você então exultar? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas, com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará, e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos exércitos que a plantou anunciou-lhe desgraça, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. A conspiração contra Jeremias. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor, a respeito dos homens de Anatote que querem tirar a minha vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Povo do Rio de Janeiro e povo do corpo de Cristo, da Igreja do Senhor, ouçam os termos da aliança do Senhor, pois maldito é aquele que não obedecer os termos desta aliança, os quais o Senhor nos ordenou, quando nos tirou do mundo, do pecado, das garras de Satanás. Ele disse: obedeçam-me e façam tudo o que ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que os fiz sob juramento, de dar-lhes uma terra onde há fartura, a terra que vocês hoje possuem através do nome escrito no livro da vida e da salvação eterna, o céu. O Senhor me disse: proclame todas estas palavras nas cidades do Rio de Janeiro e nas ruas do meu povo, minha igreja. Ouçam os termos desta aliança e cumpram-nos. Brasil, desde antes até os dias de hoje, venho lhes advertindo repetidas vezes, dizendo: obedeçam-me, mas vocês não me ouvem, não me dão atenção. Ao contrário, seguem seus corações duros e maus. Por isso eu, o Senhor, trago sobre vocês todas as maldições desta aliança, que eu tinha ordenado que cumprissem, mas não cumpriram. Assim diz o Senhor: há uma conspiração entre os habitantes do Rio de Janeiro
e os servos da minha igreja. Eles retornaram aos pecados antigos e se recusam a dar ouvidos às minhas palavras e seguem outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a nação brasileira como o estado do Rio de Janeiro quebraram a aliança que eu fiz com eles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre vocês uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades do Rio de Janeiro e os membros da minha igreja clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas estes não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quantas são as suas cidades, ó Rio de Janeiro. E os altares que você construiu para queimar incenso àquela coisa vergonhosa chamada Baal, Satanás, são tantos quantas são as ruas do meu povo, da minha igreja, as placas de denominações. Eu não ouvirei quando clamarem a mim, na hora da desgraça. O que a minha amada, a minha noiva, a minha igreja faz no meu templo com intenção enganosa? Será que os votos e a carne consagrada, os hinos, louvores, as festas, ofertas, os sacrifícios ou as tradições religiosas evitarão o castigo? Poderão vocês então exultarem? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, igreja brasileira do Senhor, ornada de belos e bons frutos, mas, com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará, e os seus ramos serão quebrados. O Senhor fará limpa em todas as igrejas que levam seu nome, e em todo o Brasil. O Senhor dos Exércitos que a plantou, Igreja do Senhor, anuncio-lhe desgraça, porque a nação brasileira e o estado do Rio de Janeiro fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Satanás, Baal. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estão fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro, não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo, destruamos a árvore e a sua seiva, as suas obras. Vamos cortá-la da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente. Espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti exponho a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor, a respeito dos homens maus que querem tirar a minha vida e que dizem, não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os castigarei. Seus jovens, os fortes, morrerão à espada, seus filhos e suas filhas, de fome, seus discípulos, seus seguidores. Nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens maus no ano do seu castigo. Esse ano é agora, 2026, ano da retribuição do Senhor. Agora, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste, e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos habitantes nesta terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. A resposta de Deus. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o detesto. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens. Tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela planteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto. Pois a espada do Senhor devora esta terra. De uma extremidade à outra, ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar para nada produzir. Estão desapontados com a colheita por causa do fogo da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos,
as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se como meu povo e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo, juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas, se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. O Senhor é justo quando apresentamos nossa causa diante dele. Mas talvez você se pergunte a respeito da justiça do Senhor. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? O Senhor os fez e eles fazem suas más obras. Eles falam de ti. O Senhor sempre está nos lábios deles, mas longe dos seus corações. E talvez você, que é meu servo, que obedece à minha lei, se revolte e pense, Senhor, tu me conheces, tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Sou teu servo, faze-me justiça. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Acabe logo com eles, mata-os, pois até quando o Brasil, o país e a terra ficarão de luto por causa da maldade dos que aqui habitam? Pois eles dizem que o Senhor não nos vê, não se importa com nada. E talvez você, meu servo, pense, mostra para eles, Senhor, quem o Senhor é. Prova que o Senhor está vendo tudo e mostra para eles o que acontece aos que fazem o mal. A resposta de Deus, se você corre com homens e eles te cansam, como poderá competir com cavalos? Se te coloco diante de uma situação mais simples e você já quer desistir e quer que eu mate alguém que te feriu ou te fez mal, como então te levarei mais longe? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará então nos matagais? Até mesmo seus irmãos em Cristo e sua família de sangue podem trair você. Não confie neles totalmente, cegamente, colocando-os acima de mim, mesmo quando dizem coisas boas. Saiba dosar, não confie tanto, nem confie pouco. Eu entreguei a nação brasileira, a quem amo, nas mãos dos seus inimigos, pois o povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Vocês rugem contra mim, por isso eu os detesto. Vocês, nação brasileira, povo de minha propriedade, tornaram-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Demônios! Todos os animais selvagens se reunirão e virão para o banquete. A minha igreja foi destruída por muitos pastores que pisoteiam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade, minha igreja, num deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores virão sobre todas as suas planícies, Brasil, pois a espada do Senhor devorará esta terra, de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. Semearão trigo, mas colherão espinhos, cansarão de trabalhar para nada produzir. Ficarão desapontados com a colheita, por causa do fogo da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todas as facções, ímpios que se apoderaram da herança, da terra que dei à nação brasileira, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra, da nação brasileira, e arrancarei o Rio de Janeiro da posse deles. Mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e farei vocês voltarem cada um à sua propriedade e à sua terra. E se vocês aprenderem a comportar-se como meu povo e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo, juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram meu povo a jurar por Baal, Satanás, então serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas, se vocês não me ouvirem, eu os arrancarei por completo dessa nação e a destruirei, declara o Senhor. Até o próximo vídeo. Tchau!